estes primeiros resultados eleitorais para darem a sua opinião e fazer uma análise do que está a ser estas primeiras horas desta contagem dos votos das eleições legislativas de 2021. Obrigada, Marco Rocha, mas ainda é muito cedo, como disseste, para analisarmos os primeiros resultados. Ainda são apenas 19 horas e 15 minutos, a noite ainda promete. Vamos, antes de analisar os primeiros resultados, analisar o que foram os 16 dias de campanha eleitoral por todo o país e também na diáspora. Tenho comigo neste painel, após o primeiro painel apresentado em São Vicente por Arair Santos e seus convidados, que analisou a situação da participação de cidadãos na campanha e marketing político. Agora começo aqui com os meus convidados. Vamos avaliar o que foram os 16 dias de campanha e fazer uma análise política desta campanha eleitoral com os meus convidados. Simão Monteiro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito bem. José Semedo, igualmente obrigada pela disponibilidade. E Aquiles Almada, muito obrigada. Comecemos então por analisar o que foram os 16 dias de campanha eleitoral, sobretudo aqui no território nacional. Foram 6 partidos a tentar conquistar os 500, quase 393 mil eleitores em todo o território nacional para conseguir os 72 assentos da Casa Parlamentar. 597 cidadãos concorrem a estes 72 assentos na Casa Parlamentar, no Parlamento Cabo-Verdiano, mas sabemos que nem todos os partidos políticos têm a mesma intenção de formar governo. Alguns querem apenas ter a oportunidade de chegar à Casa Parlamentar e fazer-se ouvir e ter mais força na sua voz. Começo por si, Simão Monteiro. Como é que viu, como é que analisa esses 16 dias de campanha? Em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos os senhores telespectadores e aqui também a toda a equipa da TCV, em especial a si. Agradecer também pelo convite para estar aqui e conversarmos um pouco sobre esse pleito eleitoral. Esta campanha vai provar, do meu ponto de vista, várias coisas. Primeiro, a boa saúde da nossa democracia. Foi uma campanha muito competitiva, do meu ponto de vista. Tanto os partidos, independentemente da sua grandeza, foram ao terreno, falaram com os eleitores. Mas, sobretudo, esta campanha é vincada pela introdução em força das redes sociais. Portanto, mais do que noutros momentos, este é um dado que eu gostava de sublinhar. Portanto, e faz todo sentido também na presente conjuntura, no contexto pandémico. Muito uso das redes sociais, mas sobretudo também sublinhar o grande civismo. Nós não tivemos incidentes durante a campanha, as picardias que existiram foram normais em períodos desta natureza, portanto sublinhar a maturidade do povo cabo-verdiano, o civismo de uma maneira geral que reinou entre as candidaturas, e, sobretudo, essa grande competitividade, na certeza de que os partidos pequenos puseram a tónica na questão do equilíbrio no Parlamento. Portanto, sobretudo ao CID, mas não só, a pedir à população para se retirar a maioria absoluta no seio do Parlamento. Um pedido legítimo, o povo competirá a dizer, saberemos logo sim ou se não, mas, de facto, uma campanha que pauta pelo civismo, com outro aspecto que eu não achei muito positivo, é que não ouvimos por parte dos partidos da oposição, de uma maneira geral, com muitas exceções, à exceção do PAICV, pela sua responsabilidade como um grande partido nacional, grande parte dos partidos limitaram-se a criticar, a dizer não há aquilo, não há aquilo outro. Não ouvimos propostas, salvo honrosas exceções. Sublinho o caso do Cláudio Sousa no Tarrafal, que eu acho que foi um candidato com um discurso coerente, correto, mas partidos com mais tempo de vida, como o caso do PSD, o caso do PP, que já tem alguns anos também de existência, eu pessoalmente esperava mais ouvir em termos de propostas que não conseguimos ouvir. Portanto, eu pessoalmente não consigo ouvir. E a sua primeira leitura neste tópico, avaliação da campanha, avaliação política da campanha eleitoral, José Semedo? Boa noite. Antes de mais, estando a realçar um aspecto interessante, que são, após 30 anos, após as primeiras eleições
realizar em 90-91, temos agora a realização das eleições legislativas, o que demonstra que nós já temos um caminho, um percurso a seguir, que em princípio deveria nos levar a uma certa maturidade, que em alguns aspectos está bem vincado, mas em outros ainda falta maturidade, seja no seio dos atores políticos, seja no seio da própria população. É interessante, nós estamos a ver partidos políticos com peso diferenciado, portanto, em função daqueles que estão no arco do poder, diferente daqueles que estão fora do arco do poder, com poderes em termos de recursos humanos e financeiros para distribuir de forma diferenciada. Então, isso leva com que a campanha do PSCV e do MPD, comparativamente às campanhas da UCID, PTS, PP e PSD, sejam, à partida, campanhas desequilibradas. Mas o mais interessante, temos um elemento novo aqui nessa campanha, tem a ver com o apelo a um voto útil, a um voto no sentido do equilíbrio que é proposto pelos partidos de menor dimensão. Aqui com maior ênfase na UCID, mas também PP, PTS e o PSD. Legitimamente, porque são partidos que sabem, à partida, que não têm condições de elegerem o número de deputados suficiente para formar o governo. Então, resta-lhes a alternativa de proporem ao eleitorado que lhes dê uma chance de terem uma voz no Parlamento. Mas faltou, tanto por parte destes partidos, do meu ponto de vista, serem tanto mais consequentes no seu discurso. Porque quando nós falamos do equilíbrio, para evitar uma maioria absoluta e para evitar a imposição das ideias de um partido sobre os outros, há a necessidade do diálogo, há a necessidade da cultura do diálogo. E nessas campanhas, ou nessa campanha particularmente, cabia aos partidos de menor dimensão que têm a proposta de ter um Parlamento equilibrado, mostrar aos cidadãos que realmente estão preparados para esse embate no Parlamento, no sentido de serem tanto partidos que apresentem propostas que vão no encontro ao momento particularmente difícil que nós nos encontramos. Um momento tanto que nós vemos tanto pela pandemia do Covid-19 e também pela crise económica mundial derivada tanto dessa pandemia. Então, e é isto que refere-se quando fala em imaturidade tanto dos políticos como dos cidadãos? Exatamente, há uma certa imaturidade. Não diria imaturidade. Por parte dos partidos políticos e dos atores políticos, há o cálculo maior que é ganhar as eleições. Então, nesse momento, o que mais pesa para os partidos políticos é chegar ao poder. Claro que têm responsabilidades, porque amanhã a vida continua. Os casos, por exemplo, os casos de Covid que estão a aumentar, vão continuar. E os políticos, seja o MPD, tanto se for o partido que conseguir tanto ganhar, seja o PSV, se for o partido que conseguir ganhar, terão que enfrentar uma situação difícil que nós temos de combate ao Covid-19. E terão que ter um discurso no sentido de convencer a população de evitar, vão criar medidas de evitar ajuntamentos das pessoas. Aí é que as coisas começam a complicar-se, porque todo o comportamento dos partidos políticos, PSV e MPD, com maior dimensão, porque também têm maiores recursos. O CIR, PP, PTS e PSD, com menor dimensão, porque têm menores recursos, portanto, é bom que se diga isso também, mas a verdade é que todos estiveram no terreno, todos, de uma forma ou de outra, conseguiram fazer ajuntamentos. E agora teremos, forçosamente, a partir de amanhã, será amanhã, mas na próxima semana, ou nessa semana, ou na próxima semana, algumas medidas mais robustas que terão que ser implementadas pelo Governo para tentar fazer face ao crescimento dos casos de Covid-19. Isto denota alguma incoerência? Claramente, a incoerência por parte dos atores políticos e também por parte da própria população que seguiu os partidos políticos nos momentos da aglomeração. Porque tínhamos uma grande oportunidade de fazer uma campanha diferente. Os partidos políticos fizeram uso das redes sociais. É verdade que com as redes sociais os partidos políticos não conseguem atingir a maioria da população, também é bom que se diga.
estou a ouvir muitas pessoas a dizer há um aumento considerável do uso das redes sociais. Sim, nessa fase há. Mas agora a pergunta que se coloca, qual é a proporção da população que vai votar, que teve e tem acesso às redes sociais, tem acesso à internet e comunica-se através da internet. Portanto, essa é a questão que se deve analisar para podermos ver o impacto que a campanha nas redes sociais teve. Mas, de qualquer das formas, é um elemento novo que foi introduzido, é um elemento interessante nesse contexto pandémico. Agora, cabia aos partidos políticos arranjar alternativas às campanhas tradicionais para fazer face a esse momento, porque depois não só a população vai sofrer, mas também quem estiver no governo, um governo numa situação particularmente difícil, portanto, irá sofrer no momento em que irá implementar as suas políticas e terá que ter todo o apoio da população para que as políticas tenham o seu efeito. Vamos voltar mais à frente nesta questão de campanhas por vias digitais. Gilmar Almada, qual a sua primeira impressão sobre estas campanhas? Eu também destacaria a questão da normalidade, não é? As eleições pluripartidárias em Cabo Verde, digamos, acho que é um fato adquirido, não é? Nós assistimos ao normal funcionamento das instituições, os tribunais validaram as candidaturas, quem não esteve de acordo com as decisões dos tribunais recorreu ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional decidiu em tempos e horas. Guiné também, creio que fez o seu trabalho, não há reclamações de maiores, pequenos incidentes que são normais, mesmo em democracias mais consolidadas que as nossas. Também em Cabo Verde, podemos chamá-las de normais. Os partidos políticos tiveram, digamos, a oportunidade de expor as suas ideias de forma livre por todo o país. Respeitou-se a pluralidade de opiniões. A imprensa, quer pública, quer privada, creio que fez uma cobertura imparcial, deu voz e vez a todos os candidatos, não é? Nesse particular, há um elemento que creio que teremos que melhorar em Cabo Verde, que é o escrutínio das propostas. Em Cabo Verde, os partidos fazem as propostas que bem entenderem, mas a sociedade civil e os cidadãos não escrutinam as propostas. Quando se lê as propostas, verificamos que algumas delas, do ponto de vista técnico, são duvidosas, não é? E, eventualmente, não são as mais indicadas para um país com as nossas características. Mas aqui caberia à sociedade civil, enfim, aos especialistas, à academia, à comunicação social, escrutinar e, digamos, de certa forma, validar do ponto de vista técnico. Mas esse escrutínio não é feito, ao fim e ao cabo, com os resultados das eleições? Esse escrutínio é feito do ponto de vista político, mas há uma outra dimensão técnica, não é? E social, económica, também que seria necessário validar essas propostas. Aí a sociedade civil tinha ou tem um papel muito importante. Digamos, o nosso sistema eleitoral condiciona muito os debates durante o período eleitoral fora do quadro dos partidos políticos. É uma matéria que teríamos que rever em sede de legislação, para que a sociedade civil possa ter direito também de opinar e participar nos debates, de criticar e fazer propostas no quadro do processo eleitoral. Um outro elemento importante são os cidadãos, não é? Eu creio que as pessoas tiveram liberdade de circular, não obstante a questão da Covid, de ouvir, de partilhar, de criticar, e que é um elemento também que enriquece o processo democrático. Relativamente aos atores, concordo também com, enfim, o Cláudio Sousa tinha sido uma surpresa durante as autárquicas, confirmou o seu desempenho político agora nas eleições legislativas. Embora, enfim, possa concordar ou discordar com as opiniões que ele emite, parece-me alguém com um instinto político muito apurado, não é? Relativamente aos partidos, digamos, do arco da governação, eu creio que houve alguma evolução em termos de campanha eleitoral. No caso da doutora Janira Almada, nota-se, enfim, creio que é um trabalho dos conselheiros do marketing político, nota-se que há uma outra postura da presidente do PSV, mesmo em termos de entoação de voz, postura perante as câmaras, a forma como gesticula, enfim, passar uma imagem mais serena, mais madura, o que também, de certa forma, favorece
digamos, a mensagem que ela quer passar. Chamou-se também aqui a questão falou-se da questão dos pequenos partidos apelarem à diversidade, uma maior diversidade no Parlamento. Aqui tivemos duas forças em confronto. Por um lado, o MPD a pedir um futuro seguro, ou a propor um futuro seguro, o PSV um cabo verde para todos, ou seja, apelando à estabilidade do sistema, que é algo que é intrínseco ao sistema bipartidário, enquanto do outro lado tivemos os pequenos partidos a propor uma maior diversidade, digamos, uma maior representação da diversidade que compõe o país no Parlamento. Ora, mas aqui também concordo que faltou aos partidos, sobretudo aos pequenos partidos, dizer como conciliar essa diversidade e essa estabilidade, que é um elemento central para o cidadão, para o eleitor, quando vai votar. O cidadão quer diversidade, quer representação, mas também quer estabilidade. Será que esses pequenos partidos estariam em condições de garantir a tal estabilidade necessária ao funcionamento normal do sistema democrático? Bom, é uma questão que teremos que aguardar pelos resultados para ver se conseguiram ou não. Depois, a questão da Covid. Foi uma condicionante, mas estar perante um período eleitoral, do ponto de vista legal, temos cá um jurista, seria muito complicado compatibilizar determinadas restrições à mobilidade, à circulação das pessoas, com a liberdade de exprimir ideias e projetos políticos. Daí que houve a necessidade de compatibilizar as duas questões. Relativamente à questão do uso das redes sociais, sim, houve um aumento da utilização por parte dos partidos das redes sociais, mas a minha questão é até que ponto isso teve impacto ou não do ponto de vista eleitoral. O que nós assistimos é os partidos a divulgarem mensagens, não a interatuarem com os eleitores. Os dois maiores partidos tiveram alguma interação. Sim, mas até que ponto e em que dimensão para podermos dizer que a campanha eleitoral passou da interação... Mas esta campanha também por via digital tem o seu público-alvo que é um pouco limitado, certo? Porque, não obstante os avanços da digitalização no país, grande margem da população, porventura, não tem recursos que lhe permitam acompanhar a campanha eleitoral via digital. Mas mais importante que propriamente a difusão de mensagens seria a interação entre os eleitores e os partidos políticos. Aí sim poderíamos analisar e ver até que ponto que essa interação resulta em ganhos para a nossa democracia. Porque se a mensagem for unidirecional dos partidos para os cidadãos, estamos a utilizar o mesmo sistema, a mesma metodologia que utilizar em outros mídias. A vantagem daí resultante não é significativa. A meu ver, só teremos ganhos para a nossa democracia quando existe a interação entre o eleitor e os partidos políticos. Aí os partidos políticos podem recolher os feedbacks dos cidadãos eleitores, incorporar nas suas plataformas, incorporar na sua ação política. E melhorar a sua estratégia. Agora, mesmo com estas limitações a nível de atingir este público-alvo e também dos meios para fazermos esta campanha por via digital, sabemos que é um apanágio dos grandes partidos que têm mais recursos. Os mais pequenos, por exemplo, não conseguem fazer isso. Apesar disso, o PP disse, por exemplo, que falou das plataformas, que toda a sua plataforma eleitoral está na sua página do Facebook. Nazaré, a questão é muito mais profunda. Eu penso que nós chegamos a uma fase da nossa democracia que é preciso revitalizar o sistema. Tenho assistido ultimamente discursos antipartidos. Não estou a dizer só antes desta campanha, quer de políticos, quer de pessoas da sociedade civil. E quando fazemos discursos antipartidos, estamos a esquecer de um pormenor essencial. É que a democracia cabo-verdiana é uma democracia de base partidária. Portanto, atacar os partidos é o pior erro que se pode cometer. Esta é uma democracia de base partidária. Podemos criticar a maneira como é que os partidos funcionam e, sobretudo, o problema não está nos partidos propriamente dito, o problema está no discurso político. A qualidade do discurso político dos nossos políticos é baixa. E quando eu falo da necessidade de revisitar e talvez reformar o sistema, estamos a falar, por exemplo, a criação de partidos políticos. Os partidos pequenos
também tem que assumir as suas responsabilidades, porque você não pode criar um partido e passar o mandato inteiro de 5 anos, não fazer qualquer atividade política, e depois chega a hora de campanha e depois vem e diz o governo não fez nada e você não fez nada. Honra seja feita ao PP que tinha sessões de 15 em 15 dias, honra feita a exceção. Mas esse é um problema. Os partidos pequenos, se querem, de facto, têm que melhorar o discurso político e têm que mostrar à população que tem proposta alternativa. Por outro lado, há um outro problema que é a questão da organização dos partidos. Os partidos pequenos não podem também não realizar congressos, não se sabe quem é quem, depois aparece do nada no dia da campanha, agora quem é que é o líder, quem é que não é líder, etc. Problema da criação dos partidos, problema da organização e problema também que se pode dizer é o seguinte, vale a pena agora perguntar, não é necessário pôr uma percentagem mínima de votação, porque um partido que vai a eleições 4, 5, 6 mandatos, não passa de 1%. Vale a pena manter, quer dizer que o discurso não está a ter acesso na sociedade. Portanto, essa é uma questão que vai se colocar. Como existe em outros países, se você não tiver uma percentagem mínima, por exemplo, 2% de votação, dissolve-se. O partido dissolve-se automaticamente ou terá na fase de dissolução. Eu não estou a fazer um discurso pró-partidos, não estou a pedir para acabar com os pequenos partidos. Estou a dizer que é necessário pensarmos nisto para credibilizar também os partidos pequenos. Porque não vale a pena só ter partidos pequenos que não passa de 1% de todos os mandatos. E em tempos de eleições, esses partidos pequenos passam a gozar do mesmo exatamente, porque têm todos 750 escudos de cada voto. Portanto, o problema é credibilizar a democracia com os pequenos partidos, obrigando-los a fazer o discurso político para a sociedade. E depois, questões dos recursos, o financiamento dos partidos. Eu já defendi que devia haver um subsídio de funcionamento diferente daquilo que se dá, que é de representação parlamentar. Os partidos políticos que conseguirem a sua legalização junto ao Tribunal Constitucional deveriam, por esse fato, por terem conseguido se legalizar, ter um subsídio de funcionamento mínimo para permitir pagar as suas sedes, pagar a sua máquina de estrutura, contribuir para esse pagamento e sustentar-lhes para fazer atividade política durante o mandato diariamente. Terão ou não subsídio de representação parlamentar dependendo do seu desempenho eleitoral. Portanto, uma forma de ajudar os pequenos partidos é dar financiamento de funcionamento para todos e seria um valor único para todos, independentemente do tamanho dos partidos. Agora, a questão de ter mais ou menos montante, isso vai depender do seu desempenho eleitoral. Mas esse é outro ponto que temos que discutir. Isso implicaria uma revisão constitucional? Pelo menos o Código Eleitoral. Não sei se implicará uma revisão da Constituição. Mas o Código Eleitoral, seguramente. Para não monopolizar muito, dizia que a questão da qualidade do discurso político. Os partidos, isso aplica-se a todos, não só aos grandes e aos pequenos. Nós temos baixa qualidade de discurso político. Não se consegue explicar que isso vai para educar também a população, porque você diz, eu quero isto, eu quero aquele outro, depois a oposição vem e diz, você não faz nada, mas nunca, quem está no governo, seja este ou qualquer partido, nunca teve a coragem de dizer ao país o seguinte, nós somos um país que tem 55 milhões de contos de orçamento. Temos que dizer à população que 50% do orçamento é para pagar salários. Ponto. 50% do orçamento do Estado é para pagar salário, é para pagar as pessoas. É só o resto dos os restantes 50% que não são receitas que nós produzimos cá, são ajudas internacionais e financiamentos que o Estado vai buscar e que vai entrar na dívida, é com esta parte do dinheiro que fazemos as infraestruturas. Portanto, há que mudar o discurso político, mesmo para quem governa, para explicar aos cidadãos como é que o país é. Porque muitas vezes os partidos passam a mensagem para a população criticando, mas não passam para a população a realidade concreta e real do país que nós temos. Nós não produzimos cá dinheiro para fazer tudo aquilo que estamos a pedir. Isto é o discurso político com qualidade que vai permitir à população ficar mais madura e escolher com mais consciência e com mais opção. José Semedo, qual a sua opinião sobre esta de limitação, mesmo da existência? Não é acabar com os pequenos partidos, mas como disse Simão Monteiro, partidos políticos que só aparecem de eleição a eleição, exigindo ou clamando para si o mesmo direito dos partidos que fazem atividades durante o ano inteiro. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, essa é uma questão complexa e
as coisas são muito mais profundas do que aquilo que aparentam à primeira vista. A primeira questão, do meu ponto de vista, o Simão já retratou, mas faltam provavelmente pincelar mais algumas coisas, tem a ver com a qualidade do discurso político. Quando nós falamos da qualidade do discurso político, nós temos que ver quem são os políticos que lá estão. Essa é a grande questão. Porque para o exercício de uma profissão, por exemplo, na minha profissão de sociólogo, ou no seu caso, a profissão de jurista, você tem toda uma carreira, uma formação para lá chegar. Tem formação, tem estágio, tem os primeiros anos que você vai aprendendo, vai labutando e vai chegando pouco a pouco. O que nós vemos aqui em Cabo Verde, infelizmente, acredito que nós temos um retrocesso em termos de qualidade de atores políticos. Basta vermos os atores políticos que surgiram nos anos 90, tinham um percurso que já tinham sido feito. Então aí fica mais fácil você chegar num Parlamento e ter um Parlamento onde você consegue assistir um debate de qualidade, com propostas. Há divergências, tem que haver divergências, mas há propostas de qualidade. Mas aqui, infelizmente, isso é culpa particularmente dos partidos de maior dimensão, seja o MPD, seja o PSV, que há muito tempo já deveriam ter criado uma escola para a formação dos políticos. Basta ver, nos 15 anos em que o PSV esteve no poder, quais foram os políticos que o MPD, na oposição, conseguiu formar. Não conseguiu. Não conseguiu preparar. É um partido com ambição de estar no governo, e consegue estar, de tempos em tempos, mas não conseguiu preparar os seus novos políticos para as novas responsabilidades que eventualmente iriam exercer e que acabou por exercer a partir de 2016. A mesma coisa em relação ao PSV. Também não forma os seus políticos. Assim sendo, é claro que para a população que tem uma expectativa, quer queiramos ou não, tem uma expectativa elevada em relação aos políticos, porque são eles quem decidem, sobre os recursos, os parques de recursos que nós temos, é claro que há uma expectativa elevada. E quando você vê, seja no Parlamento, em que a qualidade de discurso está próximo do zero, com todo o respeito para alguns bons deputados que nós lá temos. Ainda bem que temos bons deputados. E quando nós vemos nos sucessivos governos a incapacidade, não é por falta de vontade dos nossos políticos, ou então porque alguns dos políticos que lá estão não têm qualidade. Não, não é isso. É exatamente a questão que o Simão colocou. Os nossos políticos, durante o período eleitoral, prometem fundos e fundos que sabem à partida que não têm condições, a partir do momento em que são governo, de cumprir. Então, há necessidade por parte dos atores políticos, por isso vem mais uma vez na tona a questão da formação e da qualificação, porque uma pessoa que está formada, que está habilitada para a qualquer momento exercer o cargo de direção, de governança, ele já sabe até onde vai o limite da sua capacidade em termos de ofertas que pode fazer à população. Nesse sentido, há necessidade entre os grandes partidos de terem um consenso sobre as grandes questões do Estado, até onde os partidos podem oferecer vantagens aos cabo-verdianos. E, verdade seja dita, e todos nós sabemos disso, e pelo menos uma classe tanto mais esclarecida, e os políticos também sabem disso, que a sua capacidade de manobra, quando estão lá no governo, é limitadíssima. É limitadíssima porque há falta de recursos. Nós não temos capacidade de gerar recursos próprios para, com autonomia, dizer à população, não, eu posso, para o próximo mandato, construir 10 pontes. Na estrada tal, na ilha tal, no lugar tal. Porque têm recursos, têm capacidades para, num prazo de 2 anos, 4 anos, 5 anos, fazer isso. Mas nós não temos. Temos que correr atrás de projetos, através da benesse da cooperação internacional, para conseguir realizar algumas atividades. E hoje em dia, quer queremos ou não, para o próximo mandato, vamos ter problemas porque a própria comunidade internacional, que muito nos apoia, terá as suas limitações para nos apoiar, porque os países doadores estão com dificuldades financeiras. Então, aí, esperava-se dos partidos políticos, dos atores políticos neste momento, dos grandes partidos, dos partidos do arco do poder, particularmente o MPD e o PSV,
de apresentar propostas mais consentâneas com a realidade que nós estamos a ver e com a realidade mais dura que nós iremos viver nos próximos 5 anos. Esta é a questão. Também, por parte dos partidos de menor dimensão, se querem ter maior credibilidade, têm que apresentar propostas mais razoáveis, propostas que, à partida, conseguem facilmente executar. E aproveitando que ainda não estão nas posições de serem muito exigidos. Agora, quando vão na onda dos grandes partidos e prometem muito, é claro, à partida a população sabe que não tem capacidade de concretizar se por acaso forem governo. Então, à partida, já a proposta apresentada vai com um nível de descrédito extremamente elevado. É por isso que ficamos nesse jogo que boa parte da população começa a desacreditar nos partidos políticos porque as suas expectativas não estão a ser correspondidas. Não é porque não têm respeito pelos partidos políticos, não é porque não acreditam que a democracia não se faz ou não se deve fazer pela via dos partidos políticos, pela via da representação com os partidos políticos, mas está na questão do discurso, nas promessas que são feitas sucessivamente em várias campanhas eleitorais e depois, quando os partidos lá chegam, não conseguem cumprir as promessas, não porque não querem, mas porque não têm capacidade para fazer isso. Então, aí há necessidade de se fazer essa mudança. Daí concordo com o meu colega quando diz que há necessidade, no período eleitoral, e por acaso aqui é uma crítica a ser feita à comunicação social de uma forma geral e à TCV em particular. É claro que já se evoluiu bastante em termos de cobertura das campanhas, está ótimo, mas também há necessidade de criar um maior espaço de debates, juntando os especialistas em diferentes áreas que não sejam dos partidos políticos. Isso não quer dizer que nós vamos excluir os partidos políticos. Não, são importantes e devem apresentar as suas propostas, sim, mas também devemos dar oportunidade aos especialistas que nós temos em diversas áreas de apresentarem discussões sobre determinados temas que são temas importantes para a governação do país, para um melhor esclarecimento da população, para não ir nas cantigas dos políticos e dos partidos políticos, e aí sim, com certeza, irá-se baixar a expectativa da população em relação às promessas das campanhas. Então, aí passamos para uma outra fase em que há um maior entendimento, há um maior diálogo entre os políticos e a população, para que juntos possamos resolver os problemas de Cabo Verde. Que é bom que todos os cabo-verdianos tenham em atenção que os problemas de Cabo Verde serão resolvidos pelos políticos, mas também por nós enquanto cidadãos. Porque se esperarmos apenas pelos políticos, aí a nossa realidade nos próximos 5 anos vai ser mais dura do que já promete ser. Especialistas temos, mas nem sempre se mostram disponíveis para participarem nos programas da televisão e eu sei disso. Gilmar, quais seriam as consequências desta situação que o José Semedo acabou de falar, por exemplo, com muitas promessas, muitas ofertas e depois, no tempo da governação, não se ter condições para implementá-las? Quais seriam as consequências desse descrédito da população em relação aos discursos políticos? Aí o resultado mais visível seria o descrédito, eu não diria dos partidos, mas do próprio sistema democrático como um todo, não é? E isto acabaria por se refletir nas abstenções, por exemplo, não é? Mas eu creio que nós estamos perante uma democracia representativa. Não há democracia representativa sem os partidos políticos. Os partidos políticos, a população delega nos partidos políticos, não é? A ação política, ou seja, a consecução dos objetivos, das metas, das visões, das aspirações da população. São os partidos políticos que vão implementar esses projetos. A alternativa à democracia representativa seria a democracia direta. Mas creio que nós não temos recurso a fazer eleições ou referendos dia sim, dia não. E também, do ponto de vista da atividade governativa, não é prático, não é execuível, não é? Eu creio que a questão coloca-se na questão da qualificação das nossas elites. O poder político é exercido em qualquer parte do mundo pelas elites, não é? Sejam elas elites políticas, económicas, culturais, científicas, por aí fora. E efetivamente, comparando, por exemplo, com os anos 90, em que o Dr. Simão era um dos protagonistas charneiro no nosso Parlamento e no governo, é claramente que há uma
perda de qualidade nos atores políticos, quer ao nível da representação dos deputados. Os partidos teriam que ter mais rigor na escolha das pessoas que informam as suas listas? Passaria por aí também, na ausência da possibilidade de fazer a informação que o José Cimento falou? O exercício da atividade política não depende apenas dos partidos. Os cidadãos também têm que estar disponíveis, certo? Eventualmente, os cidadãos com alguma qualificação, com alguma, digamos, algum poder econômico, não é? Com algum reconhecimento, algum prestígio profissional, têm alguma dificuldade em estar a envolver-se em determinadas arenas. Sobretudo em arenas que sabem que, à partida, em vez de os prestigiar, muitas vezes os desprestigiam. Certo? O que nós, enquanto, e eu creio que isso não é uma tarefa exclusiva dos partidos políticos, é uma tarefa do país, não é? Nós temos que criar condições para que os cidadãos de bem, os cidadãos que sejam capazes, os cidadãos que sejam qualificados, possam participar e dar o seu contributo na atividade política. Porque se os melhores não participam da atividade política, no fundo, é a cidadania, não é? É o bem comum. Quem é que vai estar a exercer essa atividade? Os menos capazes? E os resultados certamente não serão melhores. Daí que, quando falo qualificação das nossas elites, não é apenas a qualificação no sentido técnico, mas também a qualificação no sentido político. Sobretudo. Porque muitas vezes a existência de capacidades técnicas não se reflete necessariamente em qualificação política. São dimensões diferentes. Daí a necessidade de qualificar as nossas elites. E quando falo qualificação no sentido lato do termo, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista político. Relativamente à questão dos partidos políticos, sobretudo a questão muito debatida, e um dos observadores chamou a atenção sobre isso, que é a desproporção de meios entre partidos políticos, nós temos também que ver que os partidos políticos têm a obrigação de arrecadar meios. Os partidos políticos têm militantes. Em princípio, não é? O funcionamento dos partidos políticos deve recair, antes de mais, sobre os seus militantes. Sabemos que estamos num país com poucos recursos, a maioria da população não tem proventos, mas os partidos, a semelhança que acontece um pouco por todo o mundo, fazem festivais, fazem recolhas de fundo, fazem jantares, não é? Durante os períodos entre as campanhas, precisamente com vista a recolher fundos que lhes permitam subsistir e desenvolver atividade política. Relativamente à qualidade dos discursos políticos, efetivamente é baixa, mas precisamente porque, como disse há bocado, porque esse discurso não é escrutinário. Qualquer um diz o que bem entende, como entende e quando entende, não há contraditório, não é? Por isso, não é de estranhar que a qualidade do nosso discurso político seja baixa. Se nós formos analisar as propostas, pelo menos dos dois maiores partidos, vamos ver que, com ligeiras alterações de tom ou de nuance, no fundo, os dois partidos acabam por propor a mesma coisa, nas várias áreas de atuação da atividade governamental. Também aqui, eu creio que a responsabilidade já passa por lá dos partidos políticos. Cabe a eles diversificar e ampliar a oferta. E eu concordo que a oferta política, no nosso caso, é reduzida. E os partidos políticos de menor dimensão tinham aí uma oportunidade, certo? De trazer algo diferente, de trazer algo inovador, por forma a captar novos públicos ou abrir novos mercados. O que eles até o momento não têm estado a fazer. Limitam-se, na maioria das vezes, a um discurso de protesto, a criticar o sistema. São partidos, sobretudo o PP e o PTS, antissistema, mas sem trazer um discurso alternativo, e sobretudo um discurso alternativo que passa ao cidadão uma imagem de credibilidade que seja execuível, certo? Porque não basta ter um discurso político, é preciso que ele seja minimamente execuível e que o cidadão possa rever nesse discurso. Mas eu creio que a campanha eleitoral, há temas que nesse momento são incontornáveis, como a questão da dívida pública. O país tem uma dívida pública que atinge 155% do PIB, que resulta em parte, reconheça-se, da recessão económica devido ao Covid, não é? E mantendo os valores da dívida, obviamente, reduzindo o PIB, o valor da dívida automaticamente eleva. Mas aqui era importante debater como resolver essa questão. Vamos fazer um ajustamento acelerado no tempo, em curto tempo, que obrigaria eventualmente a cortes, por exemplo, na despesa pública, ou eventualmente vamos fazer um ajustamento progressivo no tempo
com medidas mais, digamos, menos incisivas, mais ligeiras, permitindo o funcionamento dos chamados, digamos... Ficaremos por aqui nesta primeira abordagem com este painel. Voltaremos mais à frente para falarmos dos resultados que vão surgindo nos nossos terminais digitais com o Marco Rocha. Voltamos ao Marco, que já deve ter alguns resultados ali para apresentar-nos. Muito bem, já há neste momento a nível nacional 79,5% das mesas apuradas. Isto em termos de número quer dizer 990 mesas. Faltam apurar 1.245. Estou a falar a nível global. Tenho que fazer aqui um pequeno clique